Muito boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar aqui convosco. Agradecer a presença da doutora Ana Fonseca e o convite do enfermeiro Sérgio Branco. Eu costumo dizer que, de facto, de todas as classes profissionais, se tivesse que fazer uma escolha, quem realmente está mais dedicado à literacia em saúde, eu escolheria os enfermeiros, porque, de facto, são os mais ativos. Temos a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde com 160 pessoas. Eu penso que 70% são enfermeiros. Muito bom, é muito bom estar aqui. Muito obrigada. Ora bem, pediram-me para falar sobre literacia em saúde na organização do sistema de saúde. Eu sou um bocadinho disruptiva e normalmente gosto de falar assim de coisas diferentes, mas vai lá dar, acho eu. A ONCA, ano passado, emitiu o panorama da região europeia, ou seja, quais eram os conjuntos de desafios que existiriam na Europa, incluindo Portugal, evidentemente. E então foram apontados a desigualdade, a migração, na Europa e fora da Europa, uma população envelhecida, isto é quase uma verdade de La Palice, um aumento acentuado das multimorbilidades e da polifarmácia, um crescimento dos serviços médicos alternativos, as políticas governamentais que podem, eles disseram do valor médico, mas isto é do valor em saúde, a tradução está mal feita. O aumento da violência contra os profissionais de saúde, o impacto da tecnologia, falou-se há pouco a professora Inês Fronteira da questão da inteligência artificial, a mudança do comportamento dos próprios pacientes, as questões do sobrediagnóstico, o recrutamento insuficiente dos profissionais de saúde, tanto a nível urbano como a nível rural, e a própria migração dos profissionais de saúde. São problemas reais, são desafios reais, que cada um deles teria que ter um tratamento muitíssimo específico. Quando nós falamos na relação terapêutica, olhamos para a relação terapêutica de uma forma geral, global, transversal, e é de facto uma relação muitíssimo complexa entre o paciente, entre o profissional da área da saúde, os elementos endógenos, os elementos exógenos, as questões das competências, as competências não só as competências técnicas, mas também outras competências como as competências comunicativas. E no meio disto tudo, temos um paciente com baixa literacia em saúde que tem muitos constrangimentos e muitas vezes a incapacidade de tomar decisões acertadas. Caminhamos para a integração de cuidados, não é? E esta integração de cuidados não é só uma integração da saúde, não é? Isto é uma integração da saúde com o social, com a academia, com a educação, etc. Quando a OMS disse não vou deixar ninguém para trás, e nós temos repetido isto, eu por acaso não gosto da palavra não vou deixar ninguém para trás. Eu acho que todos contam, não é? O não deixar ninguém para trás parece que realmente alguém fica para trás. Contrario isso, não. Todos contam. E todos contam nós estamos a falar de sistema, e quando falamos de sistema, eu criei este bonequinho aqui para pensar assim, como é que nós olhamos para o sistema e de que forma integrada e holística temos que pensar no ciclo de vida, não é? Desde antes do nascimento até à decisão da morte ou à morte, as questões do próprio contexto e o ambiente onde o indivíduo anda, não é? Há um paciente-sistema. Eu também costumo dizer que quando a pessoa vai a uma consulta ou tem uma interação, ele não vai sozinho. Ele vai sozinho, mas atrás traz a mãe, a tia, o gato, o periquito. Há uma série de influenciadores que determinam se ele vai tomar decisões ou não vai tomar decisões acertadas. E isto, o contexto também conta. A questão das regras sociais, o Bandura falou muito das questões das regras sociais. Vivemos nas regras sociais, há quem ultrapasse essas regras sociais, mas mesmo aqueles que ultrapassam vão ter algumas. As questões da igualdade e da justiça social, cada vez mais pertinentes neste mundo que tem muitas inequidades. E depois, numa área mais acima, porque de facto também de grande influência, temos uma linha onde temos os direitos e os deveres, que deveriam ser bem conhecidos por ambas as partes, tanto por profissionais como por utentes, as comunidades, que devem ser cada vez mais comunidades de interajuda. Li um relatório sobre o HIV o ano passado e diz que este relatório, já não me lembro de qual é a entidade, que daqui a 2 ou 3 anos, 30% da intervenção no HIV deveria ser feito pela comunidade. Isto dá que pensar. As questões da literacia em saúde, já aqui alguém frisou, mas não vale a pena repetir: acesso, compreensão, avaliação e uso dos recursos de saúde,
Para quê? Para que se tomem boas decisões em saúde. E depois, o âmbito das políticas públicas que influenciam, de facto, determinantemente o social, a saúde, a cultura, etc. Para o tal sistema equilibrado-desequilibrado. O Prochaska, do modelo transteórico, dizia que nós andamos em estágios, não é? Avançamos um bocadinho, mas depois voltamos atrás. Mas que isto faz parte da natureza humana, ir para trás. Eu gostava na questão de falar do sistema, gostava de falar como a lei é importante para a política pública e para o sistema em que a literacia em saúde está presente. Como sabem, foi em 2016 que foi a criação do Programa Nacional de Saúde, Literacia e Autocuidados, e está aqui a professora Andreia, que teve uma grande também influência neste programa. Em 2017, o programa juntou-se a literacia e autocuidados à prevenção e gestão da doença crónica, para não haver sobreposições. E foi criado em 2017 literacia em saúde e integração de cuidados. Ou seja, quando a literacia em saúde está na lei, é muito mais fácil de implementar. E é muito mais fácil depois de gerir os vários sistemas, as organizações, as comunidades, porque de facto a lei protege, a lei indica, a lei orienta. Temos também a literacia para a segurança dos cuidados. Foi nesse mesmo ano a DGS publicou também um documento muitíssimo interessante. E, finalmente, depois do plano 2019-2021, este ano lançámos, 2023, o Plano Nacional de Literacia em Saúde e Ciências Comportamentais, do qual a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, na minha pessoa, foi convidada e tive muito gosto também de falarmos sobre o que é que nós achávamos sobre qual é o caminho para a literacia em saúde e para o sistema e para as políticas públicas. Houve 3 objetivos, foi a fixação do objetivo estratégico, que foi este, da literacia em saúde, reconhecer a literacia em saúde enquanto determinante da saúde, e isto vem a propósito daquilo que a OMS já tinha feito em relação a isso, e por isso nós decidimos quase em cascata, e depois as questões da estratégia transdisciplinar e multissectorial, não é? Ninguém trabalha sozinho, os enfermeiros não trabalham sozinhos, os médicos não trabalham sozinhos, a conciliação de esforços da medicina, da enfermagem, dos terapeutas, etc., dos assistentes sociais, é que depois dá o bom resultado em literacia em saúde. O objetivo do plano tinha estes 4 pontos, embora eu não dividiria a saúde do bem-estar, porque a própria OMS, em 2021, acho eu, definiu que não há saúde e bem-estar, são um. Bem-estar e saúde são só um. E isto tem alguma influência depois nas nossas estratégias para as comunidades. A qualidade de vida ao longo do ciclo de vida e a sustentabilidade do sistema de saúde. Quando nós pensamos reforçar através da ciência comportamental, também era uma guideline da OMS. Ora, a ciência comportamental tem a ver com o comportamento humano, não é? E o comportamento humano é o que faz girar depois o mundo da saúde e tudo o resto, não é? As decisões que se tomam em saúde vêm por causa do comportamento humano. E o comportamento está ligado a estes 3 fatores, a capacidade, a oportunidade e a motivação. E há outro fator de um estudo que houve, que vocês também devem ter ouvido falar, do MPOL, que foi uma organização europeia do qual Portugal fez parte, em que este consórcio avaliou novamente a literacia em saúde e um dos fatores mais críticos que nós temos é, sem dúvida, a navegabilidade no sistema. Temos um cidadão que não sabe navegar no sistema. Isto tem a ver com imensos fatores, com a compreensão, com o contexto, com o tempo, com a comunicação, com a desatenção, com o stress não só dos utentes, mas também dos profissionais. Por outro lado, temos que melhorar, não só a nível dos profissionais como dos utentes, a questão da confiança. Não é? Eu tenho confiança em que aquilo que eu me vou meter hei de conseguir fazer. E a confiança é um fator crítico. E as questões da comunicação e da construção positiva das soluções. Eu sou bastante crítica quando... E nós também temos que fazer um trabalho nos mídia, porque vemos sempre o copo meio cheio, sempre pelo lado do problema. E eu acho que nós temos que começar, para construir soluções, a dizer, ok, está mal, o que é que está bem, e daquilo que está bem, dar o exemplo depois a outros. Podemos ir buscar os exemplos lá fora, a França, a Espanha, onde quer que seja. Mas acho que temos que dar a perspectiva construtiva e positiva para a solução dos problemas que temos. E não continuar sempre a falar mal. O agir em saúde pressupõe também, o Natpin dizia que nós temos um modelo ativo que se devia focar na educação
eu acrescento o respeito. Não só o respeito para os doentes e famílias, mas também o respeito para os profissionais. A questão da violência contra profissionais é um problema real e que tem que ser tratado. A importância de criar os contextos e ativar as pessoas nas próprias comunidades. Não é? É na comunidade que o indivíduo depois toma as decisões. Depois de sair da interação em saúde, a pessoa vai para a sua vida, não é? Não vai para casa, não deixa a literacia fora da porta, não é? Vai tomar decisões sobre a medicação que tem que tomar, vai tomar decisões sobre o prato de comida que vai comer, um prato cheio de batatas fritas ou vou comer um grelhadinho com salada. Isto são decisões em saúde e, por isso, os contextos são essenciais. Nós utilizamos estes 6 eixos de intervenção, fazem todo o sentido, as boas práticas que temos que evidenciar, o Health Literacy Intelligence, que se falou há bocado do IA, a comunicação, a mobilização social, o tal ecossistema que pode promover a saúde e as políticas de saúde. Quando falamos nas organizações literadas, é um tema que a literacia em saúde já trabalha há muito tempo. Um dos primeiros estudos foi deste da Brás e ela falava e dizia que são as organizações literadas que depois também permitem a implementação de direitos e deveres. Não é? Os profissionais podem trabalhar melhor, mas também se a organização de topo também assumir esse compromisso. Não é? E por isso são precisas políticas claras na organização, uma capacidade de liderança e de gestão efetiva, os dados fiáveis e interoperáveis, profissionais de saúde mais qualificados, mas também mais abertos à mudança. Há muita resistência à mudança. Eu costumo dizer que aquilo que foi ontem já está obsoleto, por isso vamos para a frente e vamos mudar, que não tem que haver medo de mudar. Uma comunicação clara e um envolvimento também dos pacientes. Isto já sabem, quais são as consequências da falta de literacia em saúde para o sistema. Nós queremos menos hospitalizações, menos mortes prematuras. Há estudos longitudinais que dizem que há mais mortes prematuras quando a pessoa tem baixa literacia em saúde. Ou seja, isto é crítico, não é? Mais rastreios, mais autocuidado, etc. Que investimentos? Os investimentos são muitos, às vezes não tão difíceis como nós possamos pensar. Há bocado estava a falar com o enfermeiro Sérgio Branco, por causa das dificuldades às vezes de implementar. Eu lembrei-me daquela anedota que é como é que se passa um elefante debaixo de uma porta, não é? É cortando aos bocadinhos e envelopes, não é? E às vezes o problema grande é mesmo isso, é cortar o elefante aos bocadinhos e segmentar, e cada envelope é um problema para resolver. A OMS recomenda a literacia em saúde, ainda bem, estamos aqui, estamos bem. Portugal está à frente em muitos campos. Estes 4 pontos são essenciais, mais parcerias, mais comunidades, mais apoio à saúde física e mental e mais políticas públicas saudáveis. Perceber que a política pública é um meio de mudança. Isto é o que a OMS diz, parcerias, trabalhar as evidências, medimos pouco, devíamos medir mais e, sobretudo, partilhar as boas práticas. Em cada um de vocês que está aqui sentado tem uma boa prática. Se juntássemos, não sei quantos é que vocês estão aqui, 60 ou 70 boas práticas já dá para encher imensos hospitais, imensos centros de saúde, com muitas soluções. É preciso juntar as boas práticas. O que a Unesco também diz, e muito bem, estamos muito enviesados, e há bocado a professora Inês Fronteira falou nisso, do enviesamento. Como é que nós combatemos o enviesamento? Saber que somos enviesados. E, sobretudo, também ter um pensamento de longo prazo e um pensamento crítico. Aquilo que nos chega, não dizer, ok, tudo bem, de forma instintiva e reagirmos. É dizer, ok, tudo bem, deixem-me pensar sobre isto, se é mesmo isto que eu quero, se é mesmo isto que eu vou fazer. Este pensamento crítico também pressupõe uma melhor comunicação. Muitas vezes temos vergonha de perguntar, estamos em reuniões de equipa e somos subservientes, ou de outras vezes somos arrogantes. A ideia é mesmo ser assertivo e perguntar e não ter medo de perguntar. Conseguir o tal percurso seguro do paciente no sistema e nosso próprio. A questão dos desperdícios, não é? Tenho umas alunas da pós-graduação, uma trabalha na parte da neonatal, das crianças, dos bebés que estão nas incubadoras, e tivemos a trabalhar a questão dos desperdícios. E uma das soluções que ela apresentou foi diminuir o tamanho da bombinha de leite que o recém-nascido bebe de 90 centímetros para 30. E pronto, e fazendo as contas, fez uma enorme poupança
em termos de intervenção. E por isso, pensar nos desperdícios e poupar pode-se fazer assim de uma forma prática. As questões do design também são importantes e os fluxos de informação. Vocês vão começar a ouvir, e se calhar já ouviram, a ciência cidadã. Significa que qualquer que seja a regulamentação tem que ser transformada numa linguagem acessível para o cidadão compreender. As questões da medição também, apesar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável terem 216 objetivos, nem todos nos interessam, nem todos. Por exemplo, melhoraram as listas de espera. Ok, mas qual é a pergunta que nós temos que fazer? Significa que temos que perguntar quem é que deixou de aceder aos serviços, se melhoraram. Onde é que estão as pessoas que precisam de ser acompanhadas e não foram? Ou seja, nem tudo é assim tão linear. Depois também gosto muito de falar desta questão das médias. Estamos sempre a dizer média disto, a média daquilo, e as pontas. Aquilo que se faz realmente bem e aquilo que se faz realmente mal. Não é? Vamos olhar um bocadinho para as pontas e ver o que é que as organizações e os profissionais fazem muito bem e o que é que eles fazem muito mal, porque depois aí intervindo é capaz de ser mais fácil. Simplificar tarefas, não é? Significa que as tarefas de saúde, o apoio ao doente, o Sunstein e o Talland escreveram um livrinho muito pequenino, muito simpático, chamado Nudge. Nudge significa o empurrãozinho. Aconselho-vos a ler porque ajuda muito a compreender este empurrãozinho que às vezes o nosso paciente precisa. Combater as iniquidades, lutar contra a marginalização dos mais frágeis. Somos um país cada vez mais, eu não diria intercultural, não é? As palavras têm poder. E nesta interculturalidade, não só dos profissionais, mas dos pacientes, há grandes coisas a fazer. O digital para usar tem que ser fácil. Falamos das questões do direito ao acesso ao utente do seu processo clínico, o registro eletrónico único. Estamos agora a iniciar este debate. Há bocado, não vou repetir porque a professora Inês Fronteira falou perfeitamente isto, das forças do IA e dos cuidados. É aquilo que ela disse literalmente, por isso fica aqui só esta imagem. Volto a reforçar as boas práticas. Cada um dos profissionais de saúde, cada um dos enfermeiros que está aqui tem boas práticas. Fizemos este trabalho com o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Boas Práticas ao Serviço do Utente. É um livro magnífico, magnífico, vale a pena. E isto deve ser plagiado, copiado. É onde o plágio pode ser, tem campo. Boas práticas, porque vocês com certeza também as têm, muito parecidas se calhar com isto. Olhando para esta imagem, acho que há alguns desafios que nós temos que ter em atenção. E estou quase a terminar. Que é, como já foi dito, a influência da inteligência artificial no processo de decisão. O incremento dos patient advocates na Europa e em Portugal vão ter muito a dizer. A hospitalização domiciliária, que está agora a caminho de grande desenvolvimento. Embora a hospitalização domiciliária eu tenho algumas opiniões, concordo evidentemente, mas acho que deveria haver aqui um braço armado das instituições que são os produtos de apoio. A pessoa tem que ter uma cama articulada, tem que ter uma cadeira de rodas, um colchão anti-escaras e por isso, claro que tem que ter auxiliares de geriatria para irem ver e medir e dar a alimentação e a higiene. Mas os produtos de apoio são essenciais para ter uma pessoa em casa tranquila, além das monitorizações. O testamento vital aplicado em outros contextos, o papel do cuidador informal na tomada de decisão, houve agora a mudança, o poder crescente das associações de doentes, ainda bem. A integração de culturas diferentes entre as unidades locais de saúde, porque culturas diferentes têm que se conjugar para resultarem, senão não resultam. A evolução da economia e das políticas europeias relativamente aos direitos do cidadão, as tendências de extrema que estamos a ver na Europa, em França, em Itália, etc. É preciso ter algum cuidado. E, apesar do termo interoperabilidade ser a utilização digital, eu acho que também tem que haver mais interoperabilidade entre as várias classes profissionais. Tem que haver, os médicos, os enfermeiros e os terapeutas têm que ser mais interoperáveis para dar resultado. A influência começa antes da primeira palavra. É o Cialdini que diz, é o homem da persuasão e por isso cada pessoa é única e insubstituível. O que fazemos dela determina muitas vezes o contributo que ainda pode dar ao mundo. Não é? A literacia em saúde, de facto, salva vidas. Muito obrigada.